Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Evagrio Pontico, Tratado Prático da Vida Monástica, nosso 8º encontro. Ele vai ensinar sobre os demônios e suas estratégias. Estamos aí nos capítulos 40 a 47. Não é possível, em toda circunstância, ficar sempre escrupulosamente apegado à regra estabelecida. Ao contrário, deve-se ater atentamente às exigências exigidas em toda circunstância e esforçar-se para cumprir da melhor maneira que cada um consegue as prescrições que podem ser feitas. Tais circunstâncias convenientes ignoram os próprios demônios, de modo que, sendo eles tão tendenciosos contra nós, nos impedem de realizar aquilo que é possível realizar e nos induzem a fazer aquilo que não se deve fazer. Acontece assim que eles colocam obstáculos, visto que os enfermos não dão graças a Deus pelos seus sofrimentos, e porque não suportam com paciência os encarregados de seus serviços, e incentivam os fracos a fazerem sacrifícios extremos, aqueles que estão sobrecarregados do mal, a recitar os salmos estando de pé. Esta regra é para se evitar qualquer excesso, mesmo na mais rígida vida ascética. É o equilíbrio necessário para bem viver a vida monástica. As tentações da vida monástica, desse rigorismo. Em nome do rigorismo, muitas vezes se quebra a unidade e enfraquece a si mesmo. 41. Deve-se regular-se, isto é, ordenar-se, segundo as circunstâncias. Todas as vezes que somos obrigados, mesmo que por breve tempo, a permanecer por mais tempo na cidade ou nas vilas, tentação de que quando sai do mosteiro, viver, ao sair do mosteiro, aquela vida longe do mosteiro, e assim ser tentado a ficar mais tempo fora do mosteiro. Então, sobretudo, devendo convencer as pessoas do mundo, são as justificativas que se faz. Não, estou fazendo isso para o bem das pessoas, por isso estou afastado do mosteiro, porque o que eu estou fazendo aqui fora é importante, é uma tentação. Isto porque nossa mente tornou-se onerosa e privada da sua habitual diligência. O monge é para o mosteiro, naquela ocasião. Não se permita, então, qualquer abuso contra a própria vontade, e não se torne uma fugitiva depois de ter sido exposta nos enganos dos demônios. Às vezes a gente diz, é melhor eu estar aqui porque isso vai me fazer bem, mas eu estou aproveitando daquilo que aquele ambiente está me dando e eu deixo de retornar ao ponto de origem onde eu encontro a minha identidade. No caso ali, a vida monástica. 42. A oração durante as tentações. Durante a tentação, não se coloque a orar antes de ter pronunciado com cólera algumas palavras endereçadas ao teu tentador, o demônio. É uma rejeição total ao demônio. Resiste-lhe na fé.
E a razão é esta: sendo tua alma naquele momento agitada de tais pensamentos, perceberás que mesmo a sua oração não pode ser pura. Se tu, pois, dirigires algumas expressões de raiva aos demônios, né, renuncia a Satanás e a todas as suas obras, isso aqui também parece nos lembrar a profissão de fé. Primeiro faz a renúncia a Satanás, às suas obras, para depois fazer oração e professando então a fé. Se tu, pois, diriges algumas expressões de raiva aos demônios, irás confundir, tornando vão os projetos dos teus adversários. Tal efeito produz naturalmente a cólera, mesmo quando se trata de pensamentos bons, melhores. A cólera tem o poder de fazer desaparecer tudo, também os pensamentos e propósitos, sejam dons que sejam bons ou maus. 43. Deve-se individuar as várias espécies de demônios. Deve-se, pois, saber individuar bem a diversidade dos demônios, discernir seus tempos. Reconheceremos assim em seus pensamentos. Aqui se trata do discernimento dos espíritos. Santo Inácio Loyola vai fazer esse discernimento sobre as duas bandeiras. Reconheceremos assim em seus pensamentos, visto que os pensamentos se reconhecem por meios, ou através, dos objetos representados. Quais entre os demônios, que são menos frequentes e por isso mais incômodos? Quais são os assíduos e por isso mais toleráveis? E quais assaltam de improviso e conduzem a mente à blasfêmia? Tudo isso é necessário conhecê-los bem, as tentações dos demônios, a fim de que, quando os pensamentos começaram a manifestar seus efetivos conteúdos, antes ainda que nós sejamos expulsos do nosso estado monacal aqui, deve-se entender como estado habitual da alma, aquele sereno, não perturbado pelas paixões, a apatheia, não se deixando ser conduzidos nem por pensamentos bons nem maus, mas estamos totalmente abertos à graça. É a graça que deve agir. A tentação quer que nós possamos agir como um projeto nosso. A apatheia nos coloca totalmente à disposição da graça divina. É Deus que é aquele que está, vamos dizer, no comando do nosso processo dessa luta contra o mal. E não seja possível pronunciar alguma palavra contra eles. Reconhecer qual deles se faz presente naquele momento. É assim que nós faremos facilmente progressos com a ajuda de Deus, da graça de Deus, que adianta o nosso progresso e discernimento, enquanto os obrigaremos, os demônios, a afastar-se com admiração em nossos confrontos e com grande amargura para eles, porque não conseguirão seus objetivos de nos prejudicar. 44. O demônio jamais se dá por vencido. Todas as vezes que os demônios lutam contra os monges, não conseguindo vencê-los, se retiram à parte para outra oportunidade. E, entanto, se colocam a observar qual das virtudes, em que tempo, vem a transcurada. Aproveita a parte fraca, aquele momento da fraqueza da pessoa. É então que eles improvisamente irrompem por meio daquela lacuna,
dilaceram aquela alma infeliz. Existe um pensamento dos padres antigos que fazem referência a um combate, a uma fortaleza. O demônio é esse inimigo que vai combater contra a fortaleza, a pessoa, que, como fortaleza, se protege diante de muralhas. Mas a artimanha daquele que quer vencer a fortaleza é estudar a fortaleza, observando os pontos mais fracos da fortaleza. E é justamente nesses pontos fracos que aqueles que estão na fortaleza, também conhecendo seus pontos fracos, deveriam de estar mais atentos, colocar mais vigilância. Porque se não fizermos isto, o inimigo então vai tentar nos atacar a partir dos lugares, das realidades mais fracas que nós possuímos. E assim, derrotar a fortaleza, a cidade, a nós mesmos. 45. Os demônios se ajudam reciprocamente pelo dano da alma. Os demônios que são perversos, porque eles invertem a realidade das coisas, eles seduzem para nos mostrar vantagens, onde nós acabamos, muitas vezes, quando aceitamos, nos perdemos. Os demônios que são perversos chamam para ajudá-los outros demônios mais perversos dentre eles. Neste caso, apesar de se oporem uns aos outros, por suas diferenças, propensões, se unem por um só e único objetivo, a ruína de uma alma. Na tentativa de destruir alguém, até os inimigos se unem. Inimigos totalmente opostos. Tomemos, por exemplo, Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, de modo especial, versículo 6. Quando diante das atitudes de Jesus, anterior a esses versículos, os fariseus e os herodianos se unem para encontrar um motivo, como uma razão, como fazê-lo morrer, como matá-lo. Isto é, dois inimigos se unem, tendo como objetivo a derrota, a destruição de um outro. Então, isso acontece muito com as tentações. 46. Os demônios induzem a mente a se rebelar. Não nos cause nenhum transtorno o demônio sozinho, porque ele tenta de seduzir nossa mente a blasfemar contra Deus e a imaginar coisas proibidas que eu mesmo não ousei confiar, nem mesmo confiar à Escritura. Ele não deve diminuir o nosso fervor. O Senhor é aquele que conhece nosso coração, Atos capítulo 1, versículo 24, e sabe que nós, enquanto vivemos neste mundo, não cairemos jamais em tal demência. O objetivo deste demônio é aquele de nos fazer abandonar a oração e assim não permanecer mais diante do Senhor nosso Deus, nem ousar levantar mais nossas mãos em direção daquele que alimenta, não levantar nossas mãos na direção daqueles que alimentam tais pensamentos, no caso o mal. Está alimentando pensamentos que nos tentam contra Deus. 47. Os demônios aprendem a nos conhecer por meio de nossas palavras e comportamentos. Indício das afeições que se alojam em nossa alma
Pode ser uma palavra proferida por nós ou por atitude de nosso corpo. É por este sinal que nossos inimigos instruem se nós temos dentro de nós os seus mesmos pensamentos e os cultivamos, ou, se não, depois de ter rejeitados, nos preocupamos pela nossa salvação. Deus somente Ele nos criou, conhece intimamente a nossa mente e por isso não precisa de indícios para conhecer aquilo que se esconde em nosso coração. Santo Agostinho coloca que o nosso ato moral é qualificado de 4 dimensões: o desejo, o pensamento, a vontade e o agir. Onde está a responsabilidade moral? Está justamente, no nosso querer, na nossa vontade. Primeiro, não há nenhum critério moral no desejar. Desejar é a verdade instintiva. Claro que nós jamais podemos colocar o nosso pensamento a essas elucubrações, a esses pensamentos que vêm dos nossos desejos, porque isso abre a porta para a vontade. Mas o desejo é uma realidade instintiva. Você não pode julgar uma pessoa por aquilo que ela deseja, mas ela deve saber combater os seus próprios desejos. Pensamento. Pensamento é aquele que se debruça sobre o desejo para ver a viabilidade ou não daquilo que é desejado. Eu posso cortar esse desejo dizendo que ele não é construtivo para a minha vida, mas também posso ficar pensando, vivendo desta fantasia como fruto do pensamento. Mas o ato moral está no querer. Porque quando existe o desejo, eu debruço através do pensamento, então aí eu decido. Ao decidir, é um ato moral meu. Eu quero fazer o que desejei, pensei, planejei. Neste momento, aqui está uma compreensão da pessoa. A pessoa expressa aquilo que deseja, aquilo que ela depois vai colocar em prática. Então, agir como a 4ª dimensão do processo humano. Ora, então, aqui nós vemos, dentro deste processo, que o mal ele age nos desejos. Existem desejos bons, vamos supor. Santo Agostinho fala desejo de Deus, é um desejo bom. Mas o mal age nos nossos desejos, principalmente quando eles são desordenados. Ele age no pensamento, fomentando os nossos desejos, mas no momento da vontade, aí age o ser humano que cede aos seus desejos e pensamentos. Então, o mal não entra em nossa vontade. Nossa vontade é uma escolha pessoal. O mal entra dentro da questão dos desejos e pensamentos. Porque quando eu vou agir, já é um processo decisivo de uma decisão que é minha. Eu aceitei a provocação daquele desejo e pensei neles. Então, depois nós daremos continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.